Boa noite, pessoal, beleza? Então, dos idiomas latinos, isto é, dos idiomas que se derivaram do latim, português, espanhol, italiano, francês, romeno, são os principais, são as línguas mais conhecidas, mais grandes, mais faladas. Tem outras também, o galego, occitano, catalão, mas dessas mais conhecidas, qual que parece mais com português? Que é mais próximo, assim, foneticamente, gramática, com certeza fica entre ou espanhol ou italiano. Tipo, depende assim, tem coisa que, dependendo, para o italiano parece mais, tem coisa que o espanhol parece mais, mas acho que de uma maneira geral o espanhol parece um pouco mais, apesar que tem coisa que é mais fácil entender em italiano do que o próprio espanhol, apesar de ser mais próximo, sim, da gramática. Mas vamos ver aí, por exemplo, aí na conjugação do verbo ser, vamos aí colocar o verbo ser, que é um verbo aí, é o verbo mais assim importante que a gente aprende, assim, numa língua, né? O verbo ser, igual na escola, quando a gente estuda inglês, aprende o verbo ser, que é o verbo to be, né? Então, vamos ver aí a conjugação do verbo ser em italiano e espanhol para ver qual que é mais parecida nesse sentido. É complicado de falar isso, porque tem coisa que vai parecer mais em português e tem do italiano e tem coisa que é mais do espanhol e tem coisa que é idêntica nas duas línguas, enfim. Na minha opinião, eu acho que assim, eu acho a fonética do espanhol mais difícil, assim como a fonética do português é difícil. Tipo, para nós que é nativo, não parece que é difícil, né? Porque a gente já nasce, é a língua que a gente materna nossa, a gente nasce falando, a gente não se dá conta disso, mas para os estrangeiros que aprendem português, eu também vejo falar muito isso, que português tem uns sons muito difíceis, som nasal, som grave, tipo e, enfim, que não tem em outras línguas, não tem essa diferenciação. O espanhol mesmo não tem, apesar que também a fonética do espanhol também é um pouco complicada. Eu acho um pouco mais complicada do que a do italiano. Eu acho a fonética do italiano mais fácil, mais concreta. Do espanhol já é mais sim, variada, assim como o português. Então, vamos lá então conjugar o verbo ser em italiano, que é o verbo essere, espanhol, que também é o verbo ser, e em português. Então, para a gente ver aí como fica a semelhança. Vamos lá em italiano, então no presente do indicativo, o verbo essere. Então é io sono, tu sei, lei ou lui é, nós siamo, voi siete, loro sono. Ó, lembra daquele vídeo que eu falei dos pronomes pessoal, o último vídeo que eu fiz foi que loro, em italiano, loro é eles e elas. Tanto eles quanto elas é loro. Tá aí. Agora, presente é futuro. Io sarò, tu sarai, lei ou lui sarà, nós saremo, vós sarete, loro saranno. Passado imperfeito. Io ero, tu eri, lei ou lui era, nós eravamo, voi eravate, loro erano. Passado. Io fui, tu foste, lei ou lui fu, noi fummo, voi foste, loro furono. Lembra bem, né, o português aí, algumas partes, né? Vamos pro espanhol também, que também é o verbo ser. Presente. Yo soy, tú eres, él o ella es, nosotros somos, vosotros
ou vosotras sois. Então lembra no vídeo que eu falei lá também dos pronomes que vosotros e vosotras. Espanhol tem isso, que tem a diferenciação pro masculino vosotros, feminino vosotras, que seria o vocês, né? O nosso vocês. Pro português é vocês, serve para eles, para masculino, para feminino, e espanhol tem essa diferenciação. O espanhol da Espanha, né? O espanhol da América Latina usa mais comum usa só os tedes para vocês. Então, vosotros ou vosotras sois, ellos ou ellas son, futuro. Yo seré, tú serás, él o ella será, nosotros seremos, vosotros o vosotras seréis, ellos o ellas serán. Passado imperfeito. Yo era, tú eras, él o ella era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos o ellas eram. Passado perfeito simples. Passado perfeito simples, que é mais usado na América Latina. Na Espanha é mais comum usar o passado perfeito composto, que é com o verbo auxiliar haber e o particípio. Então vamos, passado perfeito simples. Yo fui, tú fuiste, él o ella fue, nosotros fuimos, vosotros o vosotras fuisteis, ellos o ellas fueram. Vamos fazer o passado perfeito composto também. Yo he sido, tú has sido, nosotros él o ella ha sido, ou has sido, nosotros yo he, tú has, él o ella ha, nosotros hemos sido, vosotros habéis sido, ellos o ellas han sido. Também bem. Nessa parte eu acho que o espanhol é mais parecido, pelo menos aqui na conjugação desse verbo. Já deu para ver que é bem mais parecido. Mas o italiano também lembra bem, né? Então vamos conjugar em português. Vamos lembrar aí as aulas de português, que eu tinha muita dificuldade quando eu estudei nesse negócio de verbo. Depois que eu fui estudar as línguas, que eu vou realmente entender mais como funcionava essa conjugação de verbo. Incrível, né? Mas é assim, aliás, eu não gostava muito de português, né? Quando eu estudava na escola, eu fui aprender essas coisas de língua depois. Enfim, bora lá então, português. Verbo ser no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele ou ela é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Futuro, eu serei, tu serás, ele ou ela será, nós seremos, vós sereis, né? Eles ou elas serão. Passado perfeito. Eu fui, tu foste, ele ou ela foi, nós fomos, vós fostes, eles ou elas foram. Passado imperfeito. Eu era, tu eras, ele ou ela era, nós éramos, vós éreis, eles ou elas eram. É isso aí então, deu pra ver aí que bem parecido as três, né? Por isso que pra mim é um fato que foi fácil aprender isso aqui por ser parecido. Tem gente que também pode ser que seja fácil porque é parecido, pode ser. Tem a parte fácil que é a parte boa, que é porque é parecido, de certa forma dá pra decorar mais, né? Aprender mais rápido, mas também pode ser a parte ruim, que quanto mais parecido a gente se confunde às vezes. Eu mesmo às vezes, fiz aqui, mas acho que eu não sei se eu me confundi. Nessa parte do vós ali do espanhol e do português eu me confundo. Eu acho que o vós do português é vós erais, não é vós éreis, né?
Voz, tem uma parte ali, acho que eu como acho que não. Vou ver aqui quando eu editar o vídeo, eu vejo se eu errei, se eu acertei ou não, mas é tudo muito parecido. Talvez tenha, mas acho que não, acho que tá certo. É isso então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu lembrei aqui duas palavras em italiano em relação a isso, que é da semelhança entre essas três línguas. Duas palavras em italiano que é idêntica em português é vento e tempo. Em português e italiano também é vento. Vento é vento, tempo é tempo. Já em espanhol é viento e tiempo. Muda um pouquinho. Se escreve, em espanhol se escreve viento, mas se fala viento. Porque o espanhol na verdade não tem esse som de V. Não existe esse som de V em espanhol. O som da letra V em espanhol é B. Embora em alguns países eles pronunciam o V como V mesmo, igual ao português, mas na verdade não é certo. O correto mesmo é som de B. Beleza, então esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau.